Um container retangular sem tampa deve ter 10 metros cúbicos de volume. O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa R$ 10 por metro quadrado. O material para os lados custa R$ 6 por metro quadrado. Determine o custo dos materiais do mais barato de tais containers. Então, eu tenho que construir um container retangular cujo comprimento da base é o dobro da largura. Então, se a largura do container é x, o comprimento do container é 2x e ele não especifica uma altura. Então, vamos desenhar mais ou menos esse container. Então, é algo mais ou menos assim. Vamos supor que a altura é h. Claro, nós enxergamos essa parte aqui de trás e aqui nós não enxergamos. E nem essa parte pontilhada aqui. E ele não tem tampa, não tem nada em cima. Então, nós temos que achar o container mais barato, certo? Então, ele nos diz, o material para a base custa R$ 10 por metro quadrado. Quantos metros quadrados tem a base? Bom, a base é um retângulo com medidas 2x e x. Então, a área da base, vamos escrever aqui a área da base. A área da base é 2x vezes x, 2x ao quadrado. Então, qual é o custo da base? Qual é o custo da base? Bom, se custa R$ 10 o metro quadrado e eu tenho 2x ao quadrado metros quadrados, é só eu multiplicar, certo? Então, vai ser 10 vezes 2x ao quadrado é 20x ao quadrado, é o custo da base. Certo? Se forem 2 metros quadrados, o custo é 10 vezes 2, R$ 20. Agora, vamos para os lados. O material para os lados custa R$ 6 por metro quadrado. Então, o que nós temos nos lados? Nós temos aqui dois retângulos com medidas 2x e h, certo? Essa altura aqui é h. Então, nos lados, vamos escrever aqui a área dos lados. A área dos lados. Então, dois retângulos com medidas 2x e h. A área é base vezes altura, então é 2x vezes h, só que eu tenho dois desses retângulos, então eu multiplico por 2. Mais esses retângulos aqui na frente, certo? Eu tenho um retângulo na frente e outro aqui atrás, com medidas x e h. Então, a área desses retângulos é x vezes h, só que eu tenho dois retângulos, então vezes 2. Isso eu posso simplificar como fica 4xh mais 2xh, que é igual a 6xh. E qual é o custo dos lados, então? Qual é o custo dos lados? Bom, nos lados o material custa R$ 6 o metro quadrado, então é só eu pegar a área e multiplicar por 6. Então, 6 vezes 6xh é 36xh. Certo? Se forem 15 metros quadrados de área lateral, eu faço vezes 6, fica R$ 90 o custo. É só fazer a área vezes 6. Então, qual é o custo total, que é o que eu quero minimizar? O custo total vamos chamar de C. O custo total é só a soma dos custos, então é 36xh mais 20x ao quadrado. Só somei o custo da base com o custo dos lados. Só que para otimizar isso aqui, o primeiro caminho que nós pegamos é calcular a derivada. Só que eu tenho o custo expresso em termos de duas variáveis, x e h. Para expressar em termos de uma variável só, eu vou usar a informação do volume. Ele diz que o container tem que ter 10 metros cúbicos de volume. Então, o volume do container é 10 metros cúbicos. E como eu calculo o volume? Bom, isso aqui é um paralelepípedo retângulo, certo? Então, é só eu multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, o volume é o comprimento, 2x, pela largura, pela altura, e isso é igual a 10. Então, eu fico com 2x ao quadrado h é igual a 10. Vamos isolar o h, então h é 10 sobre 2x ao quadrado. E 10 dividido por 2 é 5, então 5 sobre x ao quadrado. Isso é o nosso h. Agora, vamos substituir aqui. O custo é 36 vezes x vezes o h vale 5x ao quadrado, certo? Mais 20x ao quadrado. Isso é igual a 36 vezes 5 é
150 mais 30, 380. X sobre x ao quadrado, fica só um x no denominador. Então, 180 sobre x mais 20x ao quadrado. E agora eu tenho o custo expresso apenas usando a variável x. Eu até poderia escrever c em função de x, mas isso não é necessário. Então, vamos calcular a derivada. A derivada do custo em relação a x é a derivada de 180 sobre x. 180 sobre x é a mesma coisa que 180x na menos 1. Então, a derivada é menos 180 vezes x na menos 2, certo? O expoente desce multiplicando e tira 1 do expoente, mais 40x, Nós queremos achar um valor mínimo para o custo do container, então vamos colocar a derivada como sendo igual a zero. Então, passando esse termo para o outro lado, fica 40x é igual a 180 vezes x na menos 2. Multiplicando os dois lados por x ao quadrado, fica 40x ao cubo é igual a 180. Posso simplificar por 10. E agora eu divido os dois lados por 4, fica x ao cubo é igual a 18 sobre 4, que é a mesma coisa que 9 meios. Então, x é igual a raiz cúbica de 9 meios. Então, esse é o valor de x para o qual a derivada do custo é zero. Mas será que esse valor de x corresponde ao máximo ou ao mínimo? Vamos usar a derivada segunda. A derivada segunda é c' é igual a mais 360 vezes x na menos 3, certo? O expoente desce multiplicando e tira 1 do expoente, e a derivada de 40x é 40. E como x é uma medida, e portanto só pode ser positivo, isso aqui vai ser sempre positivo, certo? Porque 360 vezes x na menos 3 é a mesma coisa que 360 sobre x ao cubo, mais 40. Como x é sempre positivo, toda essa derivada segunda vai ser sempre positiva e, portanto, a função é côncava para cima. E quando eu tenho inclinação da reta tangente zero, eu vou ter um valor mínimo. Então, esse ponto crítico aqui corresponde a um valor mínimo. E qual é esse valor mínimo? Porque o problema pede o custo mínimo e não as dimensões do container. O x nada mais é do que a largura do container. Então, para achar o custo mínimo, vamos colocar esse x dentro da função do custo. Certo? Isso é o custo. Então, o custo é igual... Bom, ninguém vai falar raiz cúbica de alguma coisa reais e tantos centavos. Então, vamos pegar um valor aproximado. Raiz cúbica de 9 meios é aproximadamente 1,65. Aproximadamente 1,65. Então, o custo vai ser aproximadamente 180 sobre 1,65 mais 20 vezes 1,65 ao quadrado. Então, o custo é aproximadamente 180 sobre 1,65 mais... 180 sobre 1,65 mais 20 vezes 1,65 ao quadrado, aproximadamente R$ 163,54. Então, R$ 163,54. Até podemos escrever RS. Então, esse é o custo mínimo. E só por curiosidade, quais são as dimensões do container? Bom, a largura é o x, é aproximadamente 1,65. O comprimento é o dobro disso, então o dobro de 1,65 é 3,30. E qual é a altura? Bom, a altura é 5 sobre x ao quadrado, então 5 sobre 1,65 ao quadrado, aproximadamente 1,84. Aproximadamente 1,84. Claro, está tudo em metros, certo? E vamos multiplicar para ver se o volume vai ser mesmo 10. Então, 1,84 vezes 1,65 vezes 3,30. Praticamente 10, certo? Por causa dos arredondamentos, não vai ser 10 exatamente. Era isso, eu espero que você tenha entendido e achado esse problema interessante.